Ítalo de saída do Paysandu. Ai, 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 será? Ele que é o artilheiro do Papão, fazendo gols aí em momentos decisivos e importantes. Agora surgiu esse burburinho aí. Na verdade, quem trouxe foi repórter da Globo, Bruno Amâncio. Então, onde tem fumaça, tem fogo. Vamos ver a repercussão e você sabe, né? Vamos reagir e também dar a nossa opinião. Fala aí, meus craques, trazendo aqui informação para vocês. A gente está falando de Copa do Mundo a todo momento, mas vamos falar também do futebol paraense. Informação sobre o atacante Ítalo, artilheiro do Paysandu na temporada. Ele vem recebendo algumas sondagens de equipes da Série B, inclusive também do exterior, do futebol japonês. E o que eu pude saber é que o Fortaleza chegou a consultar o staff do atleta e, obviamente, que não teve o avanço. Outros dois clubes estão interessados, estão de olho: Sport e Náutico, duas equipes de Pernambuco. Eu contatei o empresário do Ítalo, né, o Admilson, e ele me confirmou que realmente o Ítalo tem recebido algumas sondagens, mas que nenhuma proposta oficial foi feita, até porque essa proposta precisa chegar não só para o staff, mas também para o Volta Redonda, que detém os direitos do jogador, e também ao Paysandu, que pretende comprar o Ítalo. Uma parte, o Paysandu já teria feito pagamento, mas falta um outro montante de cerca de R$ 1 milhão para acertar, e aí o Paysandu ficar com o jogador. Quer apoiar ainda mais o nosso conteúdo? No link dos produtos tem aí o fone de ouvido QKZ AK6. Tá precisando de fone? Adquira o seu aí, preço lá embaixo, qualidade lá em cima, e a gente recebe aqui uma comissão e dá uma força para o nosso trabalho. Mas, assim, desde o primeiro momento aqui foi muito fácil essa adaptação. Eu estou muito feliz aqui e, se depender de mim, eu vou ficar aqui bastante tempo. Eu até brinquei com... É uma declaração de amor. De amor e forte. Eu até brinquei com o Léo. Galera, o Ítalo que tem aí 29 jogos com o Papão, 14 gols, peça importantíssima. No último jogo, por exemplo, ele foi responsável por marcar o gol ali no último minuto, nos últimos segundos da partida. Então é sim uma peça muito importante, apesar de que o Juninho também tá voando, né? Que eles ficam ali disputando posição. Inclusive, vi uma entrevista do Ítalo falando que eles podem jogar juntos, né? Depende mais do Juninho e tal. E o Juninho falou que já fez também essa função mais extrema, só uma deixa aqui, né? E o Ítalo até fala assim: não, mas se os dois estão em bom momento, pode botar os dois para jogar. Então, seria uma baita perda caso, né, o Ítalo saia do Paysandu, com certeza, principalmente nessa reta final de Série C, momento importante para o Papão. Então agora não seria momento de perder ninguém, seria momento de ficar com todo mundo, sem falar que o Ítalo vive o seu melhor momento, né, na sua carreira, apesar de ser o maior artilheiro da história do Volta Redonda, por exemplo. Ele fez, né, boa parte ali da sua carreira no Volta Redonda, mas esse ano de 2026, esses 14 gols, ultrapassa marcas como a de 2022 no Amazonas, que ele fez 11 gols, e a de 2023, onde ele fez também 11 gols. O Ítalo e Série C, né, tem tudo a ver. O Ítalo sabe o caminho ali do gol, se tratando de Série C. As sondagens acontecem principalmente porque o Ítalo é um atleta que já jogou no futebol lá no exterior, então deve ter algumas sondagens, mas a diferença entre ter sondagens e a proposta oficial tem uma distância, né? Precisa acontecer essa proposta oficial para ver se faz sentido, né? Começou-se as especulações, haja vista que a janela abre no dia 20 de julho, então pode acontecer dos times que estão bem na Série C começar a receber algumas propostas. Eu vi, por exemplo, o Amazonas perdendo o Gabriel Domingos. Então vai acontecer sim dos times que estão bem, principalmente, né? Quem quer tirar jogador quer tirar dos times que estão bem, e o Paysandu é um desses times. Então pode acontecer com certeza de chegar às propostas. E aí, entre chegar à proposta e aceitar, precisa fazer sentido para o jogador, precisa fazer sentido também para o time, precisa fazer sentido para todo mundo, porque senão não vale a pena, né? E pensando num retorno para uma Série B, quanto mais você conseguir manter ali a estrutura do time, apesar de que, aí agora fazendo aqui meio que um advogado aqui do Papão, apesar de que por mais que o Ítalo é uma peça muito importante, o Juninho acredito que consiga também dar conta do recado.
E mais um outro reforço também que deve chegar, o Paysandu deve sim encaminhar esse primeiro momento, que é a classificação entre os 8 primeiros colocados, e o segundo momento, que é ficar pelo menos entre os 2 primeiros ali do grupo. Mas vamos torcer aí para que essas propostas não cheguem, né, as propostas oficiais, e que o Ítalo, né, fique no papão. Apesar de que ele deve ganhar bem também no Paysandu, né? O Paysandu deve ter levado ele recebendo muito bem, fez também, tá quase efetivando, finalizando aí a compra dos direitos dele também. Então tem assim algo bem amarrado com certeza. E caso de negociação, o Paysandu não ficaria mal, né? Deveria receber uma compensação também interessante. A gente fala mais é pelo momento, porque também trata de um jogador de 29 anos, né? Dependendo da oferta que chega, acaba que cabe sim um negócio. Futebol é isso, né? Futebol tem o lado da emoção, que o cara tá bem, a gente quer que fique e tal, mas se a gente for olhar também o outro lado, que é o lado da razão, pode ser interessante para os dois lados, né? Para o Paysandu também já garantir, colocar uma grana no bolso. Por quê? Porque a Série C faltam ali quantos jogos? Não faltam muitos jogos não para finalizar a Série C, se a gente for olhar no todo, né? A Série C falta ali na primeira fase 8 jogos da primeira fase, mais os jogos da próxima fase, que são 6. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jogos para finalizar. Então, pode ser que analisando na razão, dependendo da proposta que chegue, né, cabe sim uma negociação. Mas, muita calma nessa hora. Vamos ver como é que repercute. Tava dando uma olhada aqui nos YouTubers, nos blogs aqui de Recife. Estão repercutindo somente o que o Bruno Amâncio falou, né? Não tem nada de outra fonte do lado de lá que também está sabendo da informação. Por enquanto, tudo que saiu de informação foi o que nós vimos aqui através do Bruno, aquela fala que eu mostro aqui no início do vídeo. Aí você, torcedor do Paysandu, o que acha? Você acha que ele precisa ficar, né, ou não? O time daria conta de seguir, né, sem ele? Com os que tem aí, dá pra chegar? Deve chegar alguns outros reforços pontuais também, pelo menos assim, eu vejo que precisa chegar uns 3, 4 reforços para a coisa ficar mais interessante, principalmente nessa reta final. Não sei o que vocês pensam, acho que precisa para dar aquela maturada final no time, para esses últimos jogos aí, vão faltar poucos jogos para não acontecer igual o Caxias, por exemplo, que fecha a primeira fase muito bem, em primeiro lugar, se eu não me engano, do próprio Júnior Rocha à época, e acaba que fica no meio do caminho lá no quadrangular final. Então essa primeira batalha, que é classificar entre os 8 primeiros, precisa ser vencida, né? Vamos garantir ela, mas depois tem o quadrangular final, que a gente sabe também que é muito difícil, é uma outra competição, e ali talvez precisaria sim de reforços pontuais, 3, 4 reforços ali, para poder dar conta do recado e fazer aquela chegada final para ir de volta, para voltar para a Série B e fechar o ano com chave de ouro. Coisa linda, hein? Coisa linda, 3 títulos, quem sabe um título também da Série C, por que não, né? Mas só o acesso já estaria de ótimo e bom tamanho. Qual é a sua opinião? Deixe nos comentários, lembrando que aqui a gente é reação com opinião, a gente sempre tenta trazer essa visão aqui para vocês. Tamo junto, não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar. E não sei se vocês viram, né? Tô com a camisa do Papão ali, ó. Ganhei, cara, ganhei de um dos nossos seguidores, eu até coloquei lá nas nossas redes sociais. Fechou, tamo junto e até o próximo vídeo.